quando eu adoeci, que eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a ter sintomas de dor de cabeça muito intensa, ouvir vozes, ter visões, tá vendo? E aí eu tive esse diagnóstico de esquizofrenia. E na época, quer dizer, as internações eram muito prolongadas. Eu sou paciente psiquiátrico desde 1980. Por conseguinte, a minha primeira internação foi no Hospital Pedro II, em Engenho de Dentro, hoje Nilza da Silveira. E a segunda, por coincidência, foi aqui, no Pinel, naquela época muito diferente. Os muros ainda não haviam sido desvendados. As janelas ainda não haviam sido descalafetadas. As internações levavam quase com um ano, sabe? E nessas internações a gente perdia, porque tinha dois aspectos. Primeiro era a doença, propriamente os sintomas que a gente tinha, entende? Outra coisa era a doença que era fabricada pela instituição. Então, essa segregação, essa longa segregação, a clausura, a ausência total de direitos, a completa ausência de comunicação entre as pessoas dentro da instituição psiquiátrica, né? Isso tudo causa a cronificação. A gente vai ficando cada vez mais cronificado. Quer dizer, eu passei por isso. A medicina clássica, né, que se apropriou da loucura, digamos assim, durante muito tempo, né, a psiquiatria clássica. Então, o modelo de tratamento era um modelo bem excludente. A ideia era essa, separar, né? Sei que vai ter gente dizendo que não e tal, mas enfim, isso é uma discussão até saudável para horas e horas. Mas a ideia era separar, tirar dos olhos da vista da sociedade aquela parte projetada da loucura que as pessoas não gostavam de ver em si, na família, né? O louco da família, a bandeira. Então ficava ali isolado. Muito remédio, quando não eletrochoques e lobotomia. Infelizmente isso existiu até há pouco tempo. Mas sei que lá fora eu comi o pão que o diabo amassou, sofri muito. Eletrochoque no Doutor Reira, Sanatório Rio de Janeiro, saía, para ter uma ideia, a minha média era assim, era 6 meses em casa, 2 meses internado, era a minha média de internação no Sanatório Rio de Janeiro, ou na Clínica da Gávea, ou onde quer que fosse, no Clínica Monte Alegre. Então eu era assim, porque tomava remédio, ficava igual um boneco, não tinha, era um autômato. Então eu tinha consciência do sofrimento que eu estava passando, mas não sabia como, porque o remédio não me ajudava, o remédio só calava a minha mente, mas o meu corpo é que sofria. E você era visto também como um ser que não era, socialmente você não existia, sua cidadania tornava-se zero. Então, quando você saía do hospital e ia para casa, acreditava-se que você tivesse bom, curado. Mas, na verdade, você era contido pelos remédios. E você saía saía por bom comportamento. Quer dizer, não havia o que, por exemplo, existe hoje, uma nova atitude uma nova atitude assistencial que se tem hoje. O Caetano tem uma música que ele fala que Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? É interessante, é verdade mesmo, né? Agora, Narciso, aí fora, né, nós aqui, a gente também acha feio tudo que é feio. Tudo que a gente reconhece nosso ali naquele espelho, né? Que a gente acha que é nossa loucura, a gente tem vergonha, a gente tem medo, né? E projeta no outro, então quer botar aquilo para longe. Então o que acontece? Não é um grupo que deve ser excluído socialmente. Esse grupo não contribuiu com nada, não. Esse grupo apenas foi excluído e eles são uns maluquinhos que ninguém... Não. Esse grupo, ele é tão importante se pensar na condição do louco, na questão da saúde mental na época atual, é tão importante, porque
as relações humanas, as relações internacionais, elas são irracionais. As relações, a gente vê, por exemplo, os pretextos super racionais que os Estados Unidos da América usa para se apropriar, por exemplo, de outros territórios da riqueza, petróleo, essa coisa, e da guerra, e de instaurar a guerra. Né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não existem fatores irracionais para esse comportamento humano? O comportamento humano, só os loucos que são irracionais, só os loucos que... Não, isso é isso é realmente colocar esse grupo como bode expiatório. É o Narciso vendo o louco descabelado apavorado no espelho, né? Que é bem longe. Atualmente eu tenho trabalhado e viajado muito por conta da luta antimanicomial. A luta dos usuários é um movimento popular. Só haveria mudança na saúde mental se houvesse um movimento popular realmente, um movimento social, como houve, está havendo esse movimento da luta antimanicomial. Luta contra vários preconceitos, contra poderes, né? Porque loucura também pode dar dinheiro, viu? Loucura também é poder. Olha, isso é o seguinte, eu creio que é uma profecia, né? Porque imagina, se não houvesse essa abertura, essa luta antimanicomial que abriu as portas dos hospícios todas, estaria um caos, né? Porque a saúde mental estaria como a saúde alopática lá fora também, os hospitais tulhando, jogando o doente pelo ladrão. Então, na medida em que se trata bem de um doente, ele pode ter uma vida lá fora saudável, entendeu? O usuário tem essa dimensão hoje psicológica e social. Não importa, não interessa se ele é diferente ou deixa de ser diferente, entende? Se justamente o mais interessante do tratamento está em você ver a singularidade de cada um e você poder lidar com essa singularidade, com esse jeito próprio, essa maneira de ser própria de cada um. Olha, a Casa das Palmeiras, ela é única. O trabalho da Anísio da Silveira é único. Como é que é esse trabalho, né? O que tem de tão encantador lá? Né? O que tem de encantador é o trabalho com arte, a produção, é a valorização do processo criativo, entendeu? Isso aí é um diferencial muito forte. É um modelo. E Anísio da Silveira, a doutora Anísio da Silveira, ela teve essa sacada, né? Ela fundou isso aqui no Brasil há muito tempo, né? O mais espantoso é que tem tempo esse trabalho, não é uma coisa recente, digamos assim. A Casa das Palmeiras, por exemplo, ela foi fundada em dezembro de 1956. Ela completa 51 anos. O cinquentenário dela, quer dizer, é muita coisa, né? Da Casa das Palmeiras. E a Anísio desenvolveu também um trabalho lindo lá no Hospital do Engenho de Dentro, que hoje em dia se chama Hospital Anísio da Silveira. Essa ideia de trabalho com as artes, ateliês de pintura, argila, modelagem, música, teatro, colagem, papier-mâché. Doutora Anísio, o laboratório dela foi no hospital, né? Lá que ela criou, que ela começou a revolucionar a maneira com que os profissionais de saúde mental lidavam com esses clientes, que até nem se chamavam clientes, eram pacientes, quando muito, né? Então foi ali, né, há 70 anos, 60 anos atrás, que a história ali começou a ser mudada. Quando a gente está fazendo um teatro, por exemplo, na Casa das Palmeiras, os outros vêm e participam, é muito espontâneo. Todos participam, às vezes eles mudam a história da gente. E às vezes eles vêm e fazem um contraponto que é altamente, que é bom para a gente, sabe? E essa interferência dos outros no teatro da gente, eu acho que é super legal. É uma coisa assim que eu vejo que o teatro
O teatro, por exemplo, teve o Teatro do Oprimido, que tem um Teatro do Oprimido. Eu vejo muito isso no Teatro do Oprimido. E o Teatro do Oprimido, ele já teve na Casa das Palmeiras. O Teatro do Oprimido foi muito, assim, deu de certa forma, uma direção para o Teatro da Casa das Palmeiras. Mas o Teatro da Casa das Palmeiras, basicamente, ele é artodiano. Nós estávamos novamente ali. Aconteceu. Eu não sei como, mas aconteceu. E a gente se contorceu, a gente quis se abraçar, e nós não conseguimos. O teatro de Arthur é que é fundamental, porque o teatro de Arthur, ele vem de qualquer maneira, ele vem das entranhas, ele está dentro de um conceito visionário. Ele não está dentro de uma concepção, por exemplo, de psicológica, que a pessoa vai organizar aquele tema e vai contar uma história. Não, ele vem de qualquer maneira, ele vem conforme a visão que a pessoa tem na necessidade que se faz de colocar aquilo para fora, né? aquele tema, aqueles conteúdos para fora. Né? É isso. Aí é teatro, eu não sei se é teatro, se é realidade. A oficina de teatro nossa tem vários objetivos. Vou citar aqui alguns assim que são muito importantes, né, que a gente vê. A maneira, o modo como se relacionam com o grupo é uma delas. Né? A sequência que é acompanhada lá no teatro, principalmente mesmo, das histórias, a temática que é levada, que tipo de cena que determinada pessoa leva, né? Quem são os personagens que ela leva? Tem cenas que tem 4, 5 personagens, irmão, tio, amiga, gato. Organização dos papéis, como que eles se organizam, como que se posicionam. Fazia um esforço danado para falar com os personagens que eu tinha. Eu tinha um personagem permanente que era o Marciano. Eu já sei que são arquétipos, era um arquétipo do guerreiro. Marciano é guerreiro, é guerreiro, é guerreiro. E com ele ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode. É o dínamo criativo, né? Pulsante, inconsciente, que busca, que clama por vida, que a gente acredita que toda pessoa tem isso. Né? E proporcionar isso, quando esse veículo, essa porta é aberta, né? O ambiente é favorável, e é claro, a pessoa quer, que tem que ter o desejo, tem que ter aquela energia, né? Para poder ter o movimento da pessoa, né? E geralmente tem. E aí é uma centelha de vida que vai, de um pulsante, vai. E aí vem a arte entra ali como objeto privilegiado de produção consciente. Né? Mas o dínamo é do psiquismo. Né? Vem do fundo da alma do sujeito, aquela força ali para produzir a mudança. Eu vejo essa coisa como uma eterna reorganização. Não é uma repetição da mesma coisa, entendeu? Um movimento quase que circular, mas quase como um espiral. Sabe? Uma coisa que vai se organizando, se reordenando, coisas novas vão surgindo, insights vão acontecendo. Mas que eu estou aqui diante de 2 câmeras, não sei para qual eu me designo. O meu início na TV Pinel foi fazendo, como é que eu diria, como é que se diz? Pontas, né? Quadros, assim. De formas que eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha do chorinho brasileiro, né? Do chorinho. Do bloco tá pirando pirô. Enfim, o que eu não falei está na sua cabeça. O senhor deixa devanear. Entendeu? Fala, senhor. Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que funciona muito bem
a ideia de todas as pessoas que têm problemas mentais ou sem problemas mentais, ou com mais ou menos problemas mentais, que façam arte. Por quê? Porque a arte já é uma maneira de ver a realidade um pouco meio louca, você não acha? De repente a gente faz um grupo aqui de pessoas que ficam olhando no meio, aí entra uma pessoa que todo mundo conhece, mas que ele faz de conta que é um personagem, que todo mundo sabe que ele não é, mas a gente faz de conta que é. Então o que ele já tem? Tem uma visão um pouco delirante, não é, da realidade, ele está delirando. Ou então um pintor que chega a ver um pé de laranjeira lá e pinta o pé de laranjeira que não é aquele, ele está delirando também. Então toda a arte já é uma forma de delírio. A única diferença é que o delírio da arte é um delírio enquadrado, é um delírio que a gente vê, né? A gente olha assim e fala assim, olha, o espetáculo vai começar às tantas horas. Não começa porque todo mundo chega atrasado, mas envia para começar às tantas horas e acabar às tantas horas, e cada um tem que saber o que é que vai dizer, mesmo fazendo um personagem. Então ele é enquadrado socialmente, né? E o delírio patológico não é. Então quando você pega e junta o delírio patológico, né, com o delírio da arte, que é enquadrado, talvez você enquadre um no outro. Então eu acho que é libertador para a arte, para o artista, e é enquadrante para o que tem um problema. E de repente a gente descobre que quem tem um problema é um artista, e a gente descobre que quem é artista tem um problema. Então é nessa junção que eu acho que as coisas estão muito bem, e descobrimos que nós todos somos loucos, e nós todos podemos organizar a nossa vida. Tem os patológicos e tem os fisiológicos. Os patológicos. Os antológicos, esses são boas novas. Agora os patológicos, deixa eu dizer para o senhor, na minha poesia Van, eu diria que a loucura tem expressões que a própria loucura desconhece. Hoje em dia eu brinco com as emoções. O artista ele tem o dom de chorar lágrimas de sangue e por dentro está rindo, quando ele está em cena. Então, o princípio de tudo são as emoções. Se você sabe lidar com as emoções, fica mais difícil você, sabe, lidar com as megeras da vida. E para mim, teatro é crise e teatro. Eu acho que, porque eu lembro das crises que eu tive e do que o teatro exteriorizar significou para mim. E aí eu vejo que essa crise é social também. Essa crise está sempre no plano do social. Vem aí a época do beleza. Aí eu disse, a época do beleza é a época em que nós seremos ouvidos, a época que a gente vai poder conversar com as pessoas, a época que a gente vai poder trabalhar, mesmo tendo problemas, a época em que a gente vai conviver com os outros, a gente vai estar na sociedade, que a gente vai poder transitar pela cidade, estar na cidade, sem ser internado, ou sem ser usado para dar lucro para dono de hospital, para dar lucro para... E eu fiquei esperançoso. Eu fiquei muito esperançoso. E eu acho que não é só do hospital, é tudo. É a esperança. Tudo é a esperança. Sem esperança é o terror, é o desespero é o terror. É a esperança.